Eu gostaria de ter uma audiência com a rainha da Inglaterra. Eu já sei que essas audiências fazem parte do roteiro de trabalho da Sua Majestade, a Rainha Elizabeth. E a maioria desses encontros são para membros da comunidade diplomática, mas ela também dá as boas-vindas a líderes políticos, religiosos, a militares e pessoas que têm algum prestígio na área cultural. Eu me encaixo em alguma dessas coisas, Luca? Eu não sei, não importa. Eu gostaria de ver a rainha. Eu queria ver a rainha. Eu já até estive lá na sala dela, no Albert Hall, e a gente nem podia sentar nas poltronas, porque são exclusivas para o uso da realeza. As audiências com a rainha geralmente duram cerca de 20 minutos e as conversas que acontecem são inteiramente privadas. Nenhuma transcrição ou gravação pode ser feita. Existem mais de 170 embaixadores e alto-comissários com escritórios internacionais em Londres e a qualquer momento cada um deles terá uma audiência com a rainha. Imagina se eu vou ter chance, a fila é enorme. Eu poderia tentar, talvez, uma audiência com o prefeito de Belo Horizonte. E se não for possível, não sei, né, com um vereador, talvez. Brincadeiras à parte, eu sei que é quase impossível eu ser recebido pela rainha ou pelo presidente. Vou ter dificuldades em ser recebido até pelo prefeito e por tantos outros. Mas eu tenho acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E isso é real. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A Bíblia não está ensinando algo apenas simbólico, isso é literal. Nós entramos na presença de Deus por meio dos louvores. O caminho é o sangue de Jesus e a logística que se opera envolve louvor, envolve música, envolve ações de graças. A música para o louvor a Deus é uma ferramenta, uma nave que nos transporta a um lugar celestial. Carrega mensagens de uma realidade espiritual. Um lugar diante do trono, um lugar diante do Rei dos Reis. A rainha da Inglaterra e outros reis da terra recebem autoridades. Talvez eu não me encaixe no rol de pessoas agendadas com eles, mas veja o que a Bíblia fala a nosso respeito. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus tem o título de Rei dos Reis porque Ele é Rei de reis da terra. Se Ele é o meu Rei, se Ele é o seu Rei, e fomos feitos reis e sacerdotes, então temos acesso à sua presença. Temos acesso pelo novo e vivo caminho, Jesus. E não se esqueça, nós atraímos a presença dEle com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho, confiante entrarei em tua santa presença, diante do seu trono
diante do trono da graça, face a face diante de ti, meu Pai, sempre estarei em sua presença, Senhor, em sua presença, Senhor, a libertação, a transformação em sua presença, Senhor, em sua presença, Senhor, em sua presença, Senhor, a renovação, a transformação em sua presença, Senhor. Pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho, confiante entrarei em tua santa presença, diante do seu trono, diante do trono da graça, face a face diante de ti, meu Pai, sempre estarei em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a cura, a paz, a plena alegria em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a vida e amor, a graça e perdão em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a vida, a paz, a plena alegria em tua presença, Senhor. Amém. Você crê nisso? Você crê que realmente, pelo novo e vivo caminho, eu e você entramos na presença do Senhor? E fica completamente distinto, diferente, poderoso o texto que diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Atraia a presença do Eterno. Mantenha relacionamento com Deus, o Rei dos Reis, usando também a música, usando a sua voz, usando os instrumentos. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O órgão de tubos é um instrumento musical que produz som conduzindo ar, conduzindo vento através dos tubos. São flautas alinhadas, cada uma com um timbre e tons distintos, e são acionadas por teclas, e as teclas liberam o vento. Como na nossa garganta, o ar vibra a matéria e gera frequências sonoras. Existem órgãos
que podem ter até 30 mil tubos ou flautas. O som do vento mexe com as emoções. O órgão é um instrumento reconhecido como um dos mais sacros que existe. Muitos podem nem gostar do som de órgão, podem achar que é algo arcaico, mas é clássico. É um timbre com um lugar especial na história da música, na história das artes e na história da igreja. No século III, na antiga Grécia, já podia-se ouvir sons assim, produzidos por um instrumento chamado hidráulis. Na verdade, era um órgão. Mais simples, mas era um órgão, onde o vento circulava por conta de um sistema de fluxo de água. Na Croácia, há uma espécie de órgão construído para ser tocado com o sopro do mar. Os sons são gerados pelo vento da pressão das ondas que passa por dutos e sai na escadaria produzindo notas que todos ouvem. Os sons estão por toda parte. Como já vimos, são comunicação de energia. Tocam o corpo, tocam a alma, tocam o espírito. Foram criados por Deus. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças em prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, Jó. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o seu nome? Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Esse é o texto da palavra. Virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
Desvenda os meus olhos, Senhor. Desvenda os olhos dos meus irmãos que estão participando desse culto, para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei. Os textos que nós acabamos de ler nos mostram a música na eternidade, com as estrelas, a música nos fundamentos do templo, na base do que Deus estabeleceu como culto e como povo em Israel. E também a música quando estivermos com o Cordeiro no céu. O Rei dos Reis estabeleceu a música e estabeleceu eternamente. O universo se movimenta pela energia gerada no movimento das partículas de ar. O próprio Criador se deixa atrair por meio dos seus filhos com o uso dos sons de louvor e adoração. Já vimos em uma aula anterior os instrumentos na Bíblia e os seus usos, como na guerra ou nas cerimônias da realeza. Os clarins, assim como o órgão, são sons ligados à realeza e ao divino. Mas o som que sai do tubo da sua garganta pode invocar o Rei dos Reis, pode atrair o Senhor do universo. A consciência disso leva uma pessoa a usar sua voz com solenidade, com fé, com ousadia e com autoridade, atraindo os moveres do Espírito de Deus, dando-lhe louvor, honra, glória. Você entendeu isso? Você entende que sua garganta é uma flauta, é um tubo por onde passa o sopro do Espírito, o sopro que o Espírito de vida te deu. E em qualquer circunstância da vida, sua voz, minha voz, incluindo música, incluindo instrumentos, ou sem eles, é uma ferramenta de invocação. Invoque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O canto gregoriano é um gênero de música em uníssono. Todos cantam a uma só voz. Quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu e você somos este templo agora, não mais um prédio feito por mãos humanas, um prédio de pedra. Eu e você somos a casa de Deus. Portanto, quando eu e você usamos nossa flauta, nossa voz, nossos instrumentos, eu e você estamos atraindo a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não precisa nem acontecer literalmente uma nuvem, mas a nuvem da presença dele em nós, quando nos derramamos em louvor e adoração. O Rei dos Reis vem e nós não podemos ficar de pé, não precisamos mais ficar de pé, porque a glória dele nos enche, a graça dele, a presença dele nos enche. É isso que eu e você estamos aprendendo. Relacionamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, usando também nossa voz, nossos sons, nossas melodias, frases que o adoram, que o exaltam, que o invocam. Essas características da música canto gregoriano, elas foram herdadas dos salmos judaicos. Elas sempre foram orações cantadas por Davi ou por outros salmistas e também cantadas nas sinagogas. Por volta do século VI, o Papa Gregório Magno organizou os cânticos que seriam utilizados nas celebrações da Igreja Católica.
e os formatou no que conhecemos como canto gregoriano. Lembre-se que a Igreja Católica Romana era a única condição de culto, de palavra, de instrução, de exaltação a Deus, e com todas as coisas que nós conhecemos, com todos os erros, com todos os desvios, ali haviam pessoas que realmente invocavam o Senhor e optaram por reunir cantos e criar um modo de levantar música de louvor e honra ao Senhor. E hoje nós conhecemos isso como canto gregoriano. Os mosteiros e abadias de toda a Europa difundiam a música como instrumento de louvor e de ensino ao povo. Mas muito além dessas características interessantes, há um fato de grande influência, de grande importância dessa música, que é a atmosfera de glória a Deus, de honra ao Rei dos Reis. A atmosfera que essa música construiu. Ao mostrar essas coisas, o meu propósito não é resgatar uma liturgia específica, nem mesmo um determinado estilo de música, e são estilos que nós nem estamos acostumados com ele. O propósito é outro. O propósito é que eu e você possamos nos lembrar, aprender e evocar que podemos extrair um ensino específico. A música sempre foi usada para atrair o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela tem princípios de imensurável valor para todos nós hoje. Ainda que você não adote essa música, ainda que você nem goste dessa música, eu não estou falando só do canto gregoriano ou da música religiosa, mas eu estou falando que toda a música pode partir de mim e de você para o Rei dos Reis. A música está presente na terra, está presente na eternidade. Ela leva glória para Deus, ela produz honra para Deus, ela produz graça, louvor ao Rei dos Reis. Portanto, nessa escola eu estou compartilhando com você. Use sua voz para invocar o Senhor. Cante seus salmos, crie frases, crie melodias para Deus. Ouça música que adora o Senhor, com letras inspiradas na palavra, ouça e cante louvores. Desenvolva o hábito de usar a música como ferramenta para meditação, inspiração, proclamação e comunhão com o Rei dos Reis. É possível que você não tenha esse hábito. Muitos, não só na cultura brasileira, mas na cultura religiosa, na cultura cristã, ainda acham que cantar é algo para um artista ou outro. E eu estou ensinando a você que você pode experimentar, liberar a sua voz em louvor e honra ao Senhor. Quem sabe você vai ser incentivado a investir no canto. Investir não é para se apresentar, é para ter comunhão com o Senhor, é para proclamar a Ele, é para invocá-lo. Se você usa a plataforma Spotify ou qualquer outra plataforma de música, é fácil você escolher inúmeros cantos gregorianos. Vai ouvindo. E preste atenção que muitos deles trazem a letra. Acompanhe a letra que vem lá e você vai ter noção precisa do que está sendo proclamado de Deus, da sua palavra, de honra e louvor ao Senhor Jesus. O texto que eu li no início desta aula fala que Deus nos constituiu reino e nos constituiu reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra que aparece no original grego é basileus. Traz a noção de poder. É uma palavra que expressa a figura de um líder do povo, do príncipe, comandante, senhor da terra, um rei. Deus nos fez, por intermédio de Jesus, reis nesta terra. Nós somos autoridades de Deus. Nossa voz, nossas palavras têm função. E quando cantamos, como clarins, nós anunciamos o reino de Deus. Nossa autoridade nessa terra, dada por Deus, nos concede a oportunidade de invocar o nosso rei.
canalizar com palavras o louvor, a adoração e liberar o mover do Senhor. Nós o atraímos e nós declaramos seu poder, sua glória, sua graça. Por isso cantamos, por isso cantavam o canto gregoriano. Por isso depois Martinho Lutero ampliou e introduziu um canto no culto que não era mais só o coro cantando em uníssono, mas todos cantando e louvando a Deus. Enquanto no cativeiro não se pode cantar, na segurança da liberdade em Deus, eu e você podemos, devemos liberar a nossa voz, atrair sua presença, declarar sua soberania. Essa é uma das funções do culto, seja o culto congregacional, seja o seu culto individual. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Depois destas coisas, vi, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, todas as tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz e diziam: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Na próxima aula, nós vamos entrar no módulo 3, que trata dos frutos do Espírito. Eu vou falar com você sobre salmodiar. Nós vamos praticar salmodiar a Deus.